Bem-vindos ao canal YouTube de O Brasil e Sua História. E hoje nós estamos iniciando esse programa do nosso site, através deste canal, com uma pergunta. Um livro ou livros ficam obsoletos? Um livro escrito no século XIX, ele tem utilidade para nós, brasileiros, no século XXI? E se esse livro contar a nossa história a partir de fontes primárias no exterior, nos arquivos da Europa, desde o século XVI? E se esse livro for um verdadeiro repositório de fontes primárias, de documentos originais consultados por um intelectual, por um pensador brasileiro, na aurora da nossa vida cultural como nação independente? Qual a resposta que nós teríamos a essa pergunta? Esse livro seria útil? Esse livro seria obsoleto? Dificilmente, porque hoje nós vamos falar de História Geral do Brasil, escrita por Francisco Adolfo de Vanhagen, ou Vanhagen, conforme a pronúncia que escolhermos. Vanhagen escreveu esse livro em 1854, 1857, entre essas datas, no momento em que a nossa vida cultural, as nossas letras começavam a florescer. Não só através do romantismo, mas desabrochando aquela vontade dos brasileiros, das suas elites, conhecerem o Brasil. História Geral do Brasil é um movimento, é parte de um movimento, como nós colocamos aqui desde o início, um movimento de uma aurora das nossas letras em meados do século XIX. Por que ela é importante para nós, neste momento, Brasil, século XXI? Porque História Geral do Brasil é uma lição de história como ela deve ser estudada e apresentada aos cidadãos, aos componentes, às partes, às instituições de uma sociedade. História Geral do Brasil é uma grande rede de pesquisa que foi lançada em vários arquivos da Europa, e os resultados dessa pesquisa desenvolvida por Francisco Adolfo de Vanhagen na Europa, sob o patrocínio do imperador, que era um homem de letras e de ciências, ela coligiu informações e uma visão completa da formação do Brasil. História Geral do Brasil conta não só a formação, digamos, política do país, mas conta a história da igreja, conta a história militar, conta a história da justiça, como as instituições foram sendo criadas e foram assumindo os seus papéis na formação e na evolução do Brasil. História Geral do Brasil é o livro que explica o Brasil pelo que ele é, desde o seu início. Os brasileiros, hoje, de distintos estados da nossa federação, da forma de organização política que o Brasil tem hoje, vão encontrar em História Geral do Brasil a origem dos seus estados, como eles começaram, por que uns são maiores do que os outros, por que uns são mais articulados do que os outros, por que uns são mais populosos do que os outros, e até porque uns são mais ricos do que os outros. História Geral do Brasil encerra lições sobre o Brasil de hoje.
mais de 150 anos depois de escrito. É um livro, como eu coloquei na abertura da nossa conversa, que se caracteriza por um recurso às fontes. Cada capítulo do livro é acompanhado de uma alentada relação de notas. Então, o índice das matérias, nós podemos ver os detalhes com que o assunto, cada etapa da nossa história, o detalhe com que é contado, é acompanhada de notas ao final de cada sessão, que aprofundam o conhecimento, que aprofundam a descrição ou explicam melhor as fontes, como aqueles dados foram obtidos. História Geral do Brasil é um livro que vem sendo atualizado por alguns dos melhores historiadores do nosso país. Aqui nós temos essa edição revisada e com notas de Rodolfo Garcia e assim por diante, inclusive com Barão do Rio Branco. É uma obra tão importante para a memória nacional que ela recebeu esse tratamento ao longo do século XIX, do século XX e continua disponível hoje aos brasileiros que realmente desejam entender a história do país. Quando nós falamos em fontes, é importante nós reconhecermos o momento feliz que o Brasil viveu na redação desse livro, quando as suas letras estavam desabrochando, mas quando também a história era estudada não apenas do ponto de vista social, mas político, institucional, num século em que os eventos, os acontecimentos políticos tinham uma repercussão muito grande. História Geral do Brasil continua a ser uma lição de história, como nós somos, como nós colocamos aqui, a respeito do que nós somos. É uma colocação, ao longo de toda a sua exposição, uma redação típica do século XIX, talvez um pouco pesada, para o nosso gosto de hoje, mas perfeitamente compreensível e de grande conteúdo. Quando nós colocamos a importância dessa obra na abertura desse programa do Brasil e Sua História, nós temos que fazer um rápido diagnóstico do que nos acontece hoje no estudo da história em nosso país. Há uma perda, sim, de conteúdo, há uma perda até de realidade histórica, pela maneira como vêm sendo colocados os temas de interesse histórico na nossa sociedade, na discussão da nossa realidade. Voltar à história do Brasil é importante para o Brasil discutir as suas dificuldades e os seus desafios. Francisco Adolfo de Vanhagem não produziu um livro chapa branca, me permitam dizer, a serviço do imperador para justificar o Estado brasileiro ou para tietar, digamos assim, a monarquia. Nada disso. História Geral do Brasil acontece em meados do século XIX, reafirmando o crescimento da sociedade brasileira, o amadurecimento da sociedade brasileira e dando continuidade a uma vontade do Brasil conhecer o Brasil, que já vinha ocorrendo desde o século XVIII, ainda no período dito colonial, com as academias de conhecimento em Salvador e Rio de Janeiro, que procuravam entender como o país vinha se formando, como o país estava se constituindo. Essa colocação merece ser aprofundada porque Francisco Adolfo de Vanhagem muitas vezes é tido como um historiador de preconceitos ou de colocações não apropriadas. A nossa modernidade
Isso precisa ser revisto. Francisco Adolfo de Vanhagem era um homem do seu tempo, mas também à frente do seu tempo. Um crítico contundente da escravatura. Um crítico até mesmo dos jesuítas, pelo processo de aldeamento, de isolamento dos indígenas, a despeito do mérito dos jesuítas, que os jesuítas tiveram, não só na catequese, como principalmente protegendo os índios com essa prática da escravidão. Mas Francisco Adolfo de Vanhagem era um homem de progresso, de desenvolvimento, espelhava o pensamento do seu tempo e colocou aqui nessas páginas o que ele também julgava ser o melhor para o Brasil naquele tempo. Em História Geral do Brasil, nós temos o produto de uma pesquisa profunda, densa, em muitas fontes na Europa, em vários países da Europa, e fruto também das observações de Vanhagem em viagens pelo Brasil à época. Ele continua a ser atual, ele continua a ser importante para o entendimento do nosso Brasil. História Geral do Brasil é um livro que deve estar na estante, não interessa o tamanho, mas deve estar na estante de todo brasileiro que deseja conhecer o Brasil. Porque dessas páginas vai emergir uma compreensão pelo respeito à história do que é o nosso país. Lendo esse livro, nós vamos tomar mais cuidado em ficar lamentando os 500 anos. E, de uma maneira geral, é um desfio só de coisas negativas. Aqui nós vamos ter os heróis, nós vamos ter os vilões, nós vamos ter os bons administradores, os maus administradores, os sucessos, os fracassos, os erros e os acertos que levaram à constituição de um dos maiores países do mundo. Um país a respeito do qual os brasileiros têm o que dizer ao mundo, desde que conheçam o Brasil. E conhecer o Brasil envolve também respeitar a obra de Francisco Adolfo de Vanhagem e procurar conhecer um pouco dela. Mesmo que nós não tenhamos que lê-la toda, mas tê-la à mão, à nossa disposição, para, no momento de dúvida, no momento até de uma discussão, uma boa discussão sobre aspectos da nossa formação, nós a compulsemos e verifiquemos em boas fontes, numa boa relação, numa boa síntese, o que aconteceu ou como nós podemos nos aproximar do que realmente aconteceu à época. Não deixem de procurar História Geral do Brasil nos seus trabalhos, nas suas fontes de pesquisa, quando estiverem envolvidos em algum trabalho realmente importante sobre o nosso país. Tenham sempre em consideração essa obra. E tenham em suas estantes, como eu disse, para ajudar os nossos filhos e netos a conhecerem esse fantástico país que é o Brasil através da sua história. Muito obrigado, até a próxima.